Olá pessoal, a professora Renata Castilho, voltando para mais uma aula com dicas de língua portuguesa. E hoje falaremos sobre a diferença de texto literário e não literário, em que um se diferencia do outro. Primeiramente, pessoal, nós precisamos entender um conceito de denotação e conotação. Quando falamos de denotação, nos referimos quando uma palavra está no sentido literal do dicionário, no sentido real. Se eu falar para você que o quarto tem janelas, eu estou falando da janela, aquela abertura que tem na parede, de acordo com o dicionário. Agora, se eu falar a vida é cheia de janelas, ainda é sentido denotativo, ou seja, literal? Não. Aí já vamos para o sentido conotativo, ou seja, sentido metafórico, figurado. Quando eu falo que a vida é cheia de janelas, estou me falando a futuro, a oportunidades, a tanta coisa que pode ter numa janela que é aberta para o mundo. Aí nos referimos, gente, ao sentido literário. Perceberam que nem objetivo eu fui para explicar o segundo sentido? Porque o texto literário já tem isto. Não é objetivo. Então vamos aí. Denotação, sentido real figurado. Conotação, sentido metafórico. E agora vamos entender a diferença do texto literário para o não literário. Quando nós falamos de um texto não literário, nos referimos a um texto criado para fins que não sejam artísticos, que não sejam ligados à arte. Então vai ser o quê? Uma receita de bolo, pode ser? Sim. Um bilhete, um relatório, uma carta para alguma empresa, uma receita médica. Então, todos aqueles textos que foram criados por motivos desvinculados da arte, por motivos pessoais, por motivos profissionais, chamamos de textos não literários. Agora, o texto literário, o nome já diz, literatura, a arte da palavra, a arte da escrita. Então, quando nos referimos a texto literário, são textos que é ligados à arte, são textos com fins artísticos. Então, vamos falar de um texto para teatro, para um roteiro para cinema pode ser, para uma poesia, um conto, uma carta que você queira expor suas emoções, aí já vai ser um texto o quê? Literário, porque o objetivo já é ligado à arte. Um texto não literário, ele vai ter caráter denotativo, ou seja, estará desvinculado da arte no sentido literal do dicionário. Objetividade, ou seja, você vai falar às claras no texto literário, sem fantasiar muito, você vai ser objetivo, você vai direto ao ponto. Agora, o texto literário, eu vou ter o quê? O cuidado maior com as palavras, eu vou ter a subjetividade, que é o contrário da objetividade. Eu posso viajar um pouquinho, eu posso caminhar diversas estradas até chegar ao sentido que eu quero dizer. Eu posso sair um pouquinho da gramática às vezes, porque eu vou ter a liberdade poética. Então, todo texto que eu faço para a arte, que é ligado a uma música, um poema, um roteiro de cinema, é um texto literário, então, ou seja, ligado à arte, é um texto artístico. E tem toda essa diferença de linguagem. E é aí que nós temos que trabalhar. Quando você vai escrever um texto, primeira coisa, qual que é o objetivo desse texto que você está escrevendo? É um texto artístico? É um texto profissional? É um texto para fins pessoais? E aí você escolhe a linguagem. Se for um texto não literário, que é um texto profissional, você vai ter que usar a linguagem mais formal da língua portuguesa, você vai ter que ter muita objetividade, direto ao ponto. Agora, literário não, você pode viajar, você pode brincar, você pode escolher as palavras, a sonoridade, você tem a liberdade que chamamos de poética. Pessoal, foi uma breve introdução, não dá para explicar a literatura de uma hora para outra, tá? Mas só para introduzir um tema. Que logo vemos aí figuras de linguagem. Até o próximo domingo.